Então, no âmbito da disciplina de STEM, nós fizemos um trabalho sobre a extinção de espécies. Para sensibilizar as pessoas, nós tivemos a ideia de fazer duas maquetes. Uma de uma espécie que entrou em prestes em vias de extinção, mas não se extinguiu, e outra se extinguiu. Neste caso, a espécie que não se chegou a extinguir e que foi recuperada pelo ser humano é o lince ibérico. Nós fizemos uma maquete de cartão onde cortámos várias, tipo, como se fossem fatias, e colámos todas. E depois pintámos com tinta preta, para parecer o lince ibérico. E depois, como não tínhamos muito tempo, fizemos o Dodô com a impressora 3D. E é este o nosso trabalho. Realizámos um trabalho sobre cidades sustentáveis e cidades tradicionais, ou seja, a diferença entre uma e outra, e o nosso trabalho chama-se De Cinzento Nasce o Verde, e foi realizado por mim, Gabriela Arão e Leonor Rodrigues. Então, nós temos uma maquete sobre vários ecopontos de reciclagem: vermelho para as pilhas, caixinha para a compostagem, verde para o vidro, amarelo para o plástico e metal e azul para o cartão e papel. Também estamos no Planeta Terra e o nosso objetivo é fazer um jogo para as crianças do segundo ano, onde têm de reciclar alguns materiais que nós trouxemos para as turmas no ecoponto correto. E depois descobrir qual é a turma que sabe fazer melhor a reciclagem. Ok, o nosso trabalho é o comboio futurista. Este comboio tem como principal objetivo diminuir o impacto ambiental causado pelas linhas de comboio em zonas florestais ou linhas de comboio abandonadas também em zonas florestais. Ele vai ser construído em cima de estradas normais e com espaço para passar automóveis e peões por baixo. Este comboio também vai ter uma travagem regenerativa que, quando as rodas descem e giram para trás, criam energia que vai ser guardada num compartimento à parte para, quando for preciso, o comboio ter energia para continuar a andar. Desta maneira, vamos conseguir diminuir o uso de energia, também diminuir o uso de petróleos e outras coisas, outros gases poluentes para a atmosfera. Essa mesma energia que é guardada para o comboio continuar a andar vai ser usada também para carregar dispositivos eletrónicos dentro do próprio comboio. Então, no âmbito da disciplina de STEM, nós fizemos duas maquetes, uma de uma cidade sustentável e outra de uma cidade poluída. Na cidade sustentável é uma cidade onde se pensa no meio ambiente, na sua população, e como podem ver, usa-se painéis solares para não estar a criar nova energia, ou seja, reutilizar. E na cidade poluída nós fizemos como se fossem fábricas para demonstrar a poluição do ambiente, do solo, da água e do ar. Depois nós plantámos duas plantas iguais, neste caso são sementes de alpista, uma com condições de uma cidade sustentável e outra com condições de uma cidade poluída. Esta aqui nós regámos diariamente, apesar que agora secou. Nós demos-lhe luz e não lhe pusemos lixo. Já nesta, ela tem um lixo no seu solo, nós não regámos e estava no escuro. Passado mais ou menos um mês, nós fomos ver a diferença e estas estavam muito maiores e mais verdes do que estas, pois estas plantas realizavam fotossíntese e já estas não realizavam, pois estavam no escuro. E assim, com este trabalho, nós pretendemos demonstrar a diferença de uma cidade, das plantas que crescem numa cidade sustentável para uma cidade poluída. Então, no nosso trabalho nós devemos fazer um braço hidráulico, que é a base da lei de Pascal e de um sistema fechado, que diz que num sistema fechado há a transmissão de energia, que significa que quando nós podemos, numa seringa temos um tubo e depois outra seringa, quando empurramos o êmbolo, a água vai ser puxada para o outro lado, vai fazer que a energia que nós aplicamos vai ser empurrada para o outro lado, o que vai fazer que a seringa mexa-se. Eu e o Filipe, que infelizmente hoje não está cá, decidimos fazer um projeto sobre roldanas. Neste projeto nós decidimos fazer uma maquete de uma roldana, que infelizmente partiu-se hoje, então não está a funcionar. Mas o que é uma roldana? Uma roldana é uma ferramenta que utilizamos para levar cargas muito pesadas, utilizando menos força, por conta das cordas
porque essas cordas fazem com que o nosso esforço físico seja diminuído. Existem 3 tipos de roldanas, são as roldanas fixas, móveis e uma associação de roldanas. As roldanas fixas servem para mudar a direção da força aplicada, mas não ajudam a levar cargas muito pesadas, enquanto as roldanas móveis ajudam a levar cargas mais pesadas. E a associação de roldanas é a junção das duas. As roldanas são utilizadas em construções, como em guindastes, elevadores, também são utilizadas em teatros e em barcos para mudar a direção da vela. O nosso trabalho chama-se Movimento Mecânico ao Voo. Neste trabalho nós tentamos realizar um drone que teve origem nos helicópteros. Foi isso que nós tentamos explicar no nosso trabalho, na nossa apresentação. Com este trabalho nós tentamos explicar alguns princípios. Um deles é o princípio de Bernoulli. Este diz-nos que, por exemplo, num drone, quando nós nas hélices, tem de haver muita menos pressão em cima e mais pressão em baixo, de maneira a que voe. Então diz-nos que com mais velocidade, menor pressão vai haver, e quanto menor velocidade, maior pressão vai haver. Outra das leis que nós também aprendemos foi a terceira lei de Newton. Esta lei chama-se lei da ação-reação. Esta diz-nos que para uma ação existe uma reação no sentido contrário. Vou explicar um bocadinho melhor. Nós temos um arco e flecha. Quando nós, por exemplo, puxamos para trás, nós queremos que lá para a frente. Então, essa reação vai ser ao contrário à ação, vai ser para trás. Nosso trabalho, nós tivemos algumas dificuldades para tentar manter o nosso drone a funcionar. Neste momento ele só saltita, mas ele está prestes a ter um desenvolvimento muito melhor. Nós estamos sempre a tentar evoluir e é isso que nós estamos a tentar fazer com o nosso drone. Então, eu e o meu grupo escolhemos este projeto porque foi um tema que não foi abordado por muitos outros colegas, então achámos que seria giro abordar esse tema e também aprendemos com diferentes formas geométricas dá para formar diferentes tipos de roupa, seja a gastar menos tecido, com os mesmos formatos ou até com diferentes. Foi um tema bastante divertido, nós arranjámos uma boneca, colámos, fizemos as formas geométricas e pronto, fizemos a maquete e um póster. Olá, o meu nome é Catarina. O meu nome é Beatriz. E hoje vamos falar sobre o nosso projeto A Roda Gigante. Porquê que escolhemos este tema? Nós escolhemos este tema porque é um tema bastante interessante. O porquê? Porque muitas pessoas vão a um parque de diversões e é andar nisso, é as filas e depois entrar nas cabines e depois é engraçado perceber e como funciona a estética da roda gigante. Também é muito interessante porque nós vimos a roda gigante fora, mas depois também ao mesmo tempo é interessante porque nós aprofundamos muito o tema e descobrimos coisas que nós não sabíamos. O porquê que escolhemos este tema? Este tema é muito importante porque podes ter sempre... porque as rodas gigantes são altas, nós conhecemos, olhamos assim para o alto, mas temos que ver e abordarmos ela em um menor volume para perceber o que é que consiste. Então, nós escolhemos este projeto, eu e o meu grupo escolhemos este projeto para percebermos melhor qual das duas estruturas aguentava mais peso e também porque muitos grupos não fizeram este tema e decidimos abordar mais sobre este tema. Então, o que aprendemos? Nós aprendemos que as estruturas triangulares são mais fortes porque têm mais reforços estruturais do que o quadrado, que se parte facilmente. Eu decidi escolher este projeto porque o eletromagnetismo pode ser usado para criar canhões eletromagnéticos que podem ser usados para desviar os asteroides que vêm em direção à Terra. E assim podemos prevenir condições extremas de um asteroide a atingir a Terra, que era o tema principal do projeto. O que eu aprendi com este projeto foi mais coisas sobre o eletromagnetismo e como é que este pode ser uma ajuda para prevenir as condições extremas que são, por exemplo, um asteroide a atingir a Terra. Nós escolhemos este projeto porque o nosso tema inicial era programar e construir para resolver, então nós escolhemos fazer o protótipo para uma prótese real para resolver o problema de pessoas que não possuam este membro. Nós com este trabalho conseguimos aprender como as disciplinas do STEM podem ser conjugadas e fazer um trabalho como este. Então, nós decidimos criar um sistema inteligente de segurança rodoviária porque percebemos que havia um grande problema, especialmente
especialmente nas passadeiras. Haviam muitos ferimentos graves, atropelamentos, então decidimos criar uma passadeira no chão, tanto deste lado como deste, porque hoje em dia muitas pessoas passam a passadeira a olhar para o chão, ou porque estão a olhar para o telemóvel, ou então ouvir música com os fones, e assim iria ser mais prático para evitar esses acidentes. Este é um semáforo que está no chão e serve tanto para os peões como para os condutores. Se o carro aproximar-se, emite a luz amarela e os peões têm de passar mais rapidamente e os carros abrandarem. Quando estiver mais próximo, os peões têm de parar rapidamente e os carros também. No nosso projeto, nós decidimos criar uma bengala inteligente. Nós escolhemos este projeto porque ainda não existem estas bengalas que conseguem detectar e alertar pessoas com deficiência visual e auditiva. Só existem em países estrangeiros, então nós quisemos trazer cá para Portugal para as pessoas ficarem com mais conhecimento sobre isto. Então nós decidimos criar a bengala inteligente, que vai alertar o obstáculo e depois enviar uma vibração para alertar o utilizador. Nós aprendemos com este projeto que não é assim tão difícil conseguir ajudar pessoas com deficiência visual e auditiva e assim podendo criar uma criação inovadora. Eu escolhi este projeto porque atualmente existem muitos idosos que estão a viver sozinhos e têm muitos problemas nas pernas e estão a cair constantemente. E o que eu aprendi com este projeto, que é importante ajudar os idosos, e aprendi como usar diferentes sensores e a programar melhor. No âmbito da disciplina de STEM, foi-nos dado o tema de energias renováveis. Nós, em vez de olharmos para energias renováveis que já eram utilizadas no nosso dia-a-dia, como energia hídrica ou eólica, nós decidimos utilizar algo que não era utilizado para gerar energia, mas estava presente no nosso dia-a-dia, que é o som. Então o nosso projeto baseia-se na energia sonora. Com este projeto conseguimos fortalecer as nossas bases de programação e também conseguimos perceber que, além de ser uma boa ideia, gerar energia através da energia sonora, não seria muito eficaz. No meu projeto sobre as ilusões de óptica, trabalhámos sobre as ilusões de óptica em si, as cores que são usadas e os seus padrões. Também trabalhámos sobre os tipos de ilusões de óptica. Neste projeto, nós decidimos abordar os espelhos infinitos. Os espelhos infinitos focam-se na reflexão sucessiva da luz, criando luzes infinitas e um túnel de luz também. Nesta maquete, utilizamos um espelho, luzes LED e duas folhas de película semi-transparente. Neste semestre, eu e o meu colega Royston escolhemos um tema em que falava sobre as hélices e sobre como e que forma e ângulo de hélice gerava maior fluxo de ar e qual era a mais eficiente. Para isso construímos uma maquete em que utilizávamos um secador para gerar ar e até chegar ao balão que ia encher. Não encheu muito bem porque o funil por onde passava esse ar não estava a deixar tanto ar passar, então não resultou. Fizemos também aviões de papel com diferentes ângulos para testar. Concluímos que o avião de papel com 10 graus foi o mais eficiente, também porque os outros tinham alguns fatores que impediam a eficácia das hélices, como por exemplo a geometria de torção das hélices, que também acabava por influenciar diretamente a sua eficácia. No dia-a-dia, por exemplo, temos a turbulência, que ocorre muito nos aviões e nos helicópteros, que é quando zonas de baixa pressão vão para zonas de maior pressão, de alta pressão neste caso, que irá gerar um grande desequilíbrio. E foi esse o nosso projeto.